tudo, eu fiz uma enquete na minha comunidade e eu queria saber qual seria a opinião de vocês sobre qual vídeo eu poderia estar fazendo hoje. E eu coloquei a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e lendas urbanas. E pra minha felicidade, ganhou já a Primeira Guerra Mundial. Uhul! É muito importante a gente estar começando com a Primeira Guerra Mundial, por quê? Mas por que é muito importante? Para um vídeo posteriormente de eu estar fazendo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tenho que contar a primeira. É um gancho para ir para a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje o vídeo é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, se vocês não me conhecem, meu nome é Francine Garcia. Sejam muito bem-vindos aqui do meu canal. Se não são inscritos, se inscreva, deixa aquele like bacana que eu tanto gosto. E a gente pode começar a tentar explicar para vocês por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, onde, como, porquê, o que fizeram, para vocês poderem estarem entendendo o que estava acontecendo aqui. Então, para começar a explicar para vocês, eu tenho que começar a falar no século XIX. Por que eu tenho que começar a contar sobre o século XIX? Porque as grandes potências europeias tinham percorrido um longo caminho para poder manter o equilíbrio do poder em toda a Europa. Então, o que eles podiam estar fazendo para poder manter o poder? Eles tinham várias colônias espalhadas por toda a Europa. Mas, Fran, só colônias, eles não tinham mais nada. Não, gente, eles tinham várias alianças políticas e muito complexas, para falar bem a verdade para vocês. Então, essas alianças militares em todo o nosso continente foram criadas por volta de 1900, ok? Então, essas colônias, em 1815, com a Santa Aliança entre o Reino da Prússia e o Império Russo e o Império Austríaco, por que eu falo que império? Por conta das colônias. Então, eu vou me referir a vocês sempre com impérios. Então, em outubro de 1873, o chanceler alemão Otto von Bismarck negociou a Liga dos Três Imperadores. Mas, Fran, o que seria a Liga dos Três Imperadores? Porque eu não estou entendendo. Bom, acontecia o seguinte: foi criada essa liga entre os monarcas da Áustria, Hungria e Rússia e Alemanha. Então, eram 3 países, no caso, que estavam em uma aliança. Esse acordo falhou. Então, por quê? Porque a Hungria e a Rússia tinham interesses em conflitos dos Balcãs, o que fez com que a Alemanha e a Áustria-Hungria formassem uma aliança em 1879, chamada de Aliança Dua. Por que vocês têm que estar cientes disso? Porque isso cai em vestibular, tá bom? Isso foi visto como uma forma, então, de combater a influência russa dos Balcãs. Enquanto o Império Otomano continuava a se enfraquecer. Bom, vocês podem ver aqui na imagem, o Império Otomano, ele não era muito grande, mas aquele pedacinho de terra era muito importante para todos os países da Europa. Bom, então o que aconteceu? Em 1882, essa aliança ela foi ampliada para incluir a Itália, que se tornou então a Tríplice Aliança. Poxa, Fran, você está me falando que a Itália entrou e se tornou a Tríplice Aliança? Sim, vocês vão entender. Depois de 1870, um conflito europeu foi evitado em grandes partes através de uma rede de tratados cuidadosamente planejada pelo Império Alemão e o resto da Europa, que orquestrava pelo Bismarck. Bom, ele trabalhou então especialmente para manter a Rússia ao lado da Alemanha e evitar uma guerra de 2 frentes com a França e a Rússia. Mas por que ele queria evitar essa guerra? Bom, nessa época, os países europeus eles estavam praticamente doidos para guerrear. Então, é como se eles estivessem a todo vapor, esperando apenas uma oportunidade para poder estourar uma guerra. Então, estava uma pressão muito grande entre esses países. Bom, quando Guilherme II subiu ao trono como imperador alemão, Bismarck então ele foi obrigado a se aposentar e seu sistema de aliança foi gradualmente deteriorando-se. Bom, como que eu posso te dar um exemplo? A Kaiser se recusou a renovar o contrato. Bom, Kaiser a cerveja, sim, cerveja, e hoje em dia nós ainda encontramos a Kaiser nos supermercados. Mas o que isso tem a ver? Bom, o Tratado de Resseguro com a Rússia em 1890, então ele cancelou ali e foi para a Rússia, ele saiu dali e foi realmente para a Rússia. 2 anos mais tarde, a Aliança de Franco-Rússia foi assinada para contrabalancear a força da Tríplice Aliança. E em 1904, o Reino Unido assinou uma série de acordos com a França, criando então uma Tríplice Entente. Mas o que significa entente? Entente, gente, significa acordo. E em 1907, o Reino Unido assinou com a Rússia a Convenção Anglo-Russa.
Embora esses acordos não tenham aliado o Reino Unido com a França ou a Rússia, formalmente eles fizeram uma entrada britânica em qualquer conflito futuro, envolvendo a França e a Rússia, e o sistema de entravamento dos acordos bilaterais, e se tornou conhecido como a Tríplice Entente. Então aí nós tínhamos então a Tríplice. O que se formava a Tríplice? No caso, a Tríplice Entente era com a Inglaterra, a Rússia e a França. Então esses três países fizeram um acordo entre si. Entenderam? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Bom, agora a gente vai pular para a corrida armamentista, para vocês poderem entender a Primeira Guerra. Bom, o poder industrial e econômico dos alemães haviam crescido muito depois da unificação e da fundação do Império em 1871. Desde meados de metade dos anos de 1890, o governo de Guilherme II usou essa base para dedicar significativos recursos econômicos para a edificação da Marinha Especial Alemã. Então, o que aconteceu? Isso daí foi criado em rivalidade com a Marinha Real Britânica, na supremacia naval mundial. Com o resultado, cada nação se esforçou construir outros em tempos de navios importantes. Por que eu falo isso? Com o lançamento em 1806, o Império Britânico ele expandiu a sua vantagem sobre o rival alemão. Então, a corrida começou a cada um ficar mais doido que o outro, para poder conseguir ter mais poder bélico. Não estou falando da Guerra Fria, estou falando antes da Primeira Guerra Mundial, para vocês poderem entender. Vocês estão entendendo que estava tendo um conflito muito tenso nessa época, e eles estavam, sim, tendo atritos entre eles. Bom, entre 1908 e 1913, os gastos militares das potências europeias aumentou em cerca de 50%. Sim, vocês estão vendo que eles estavam gastando muito para poder investir no poder bélico. Bom, agora a gente vai pular para o conflito dos Balcãs, para vocês poderem entender agora. Bom, a Áustria precipitou a crise da Bósnia em 1908 a 1909, para anexar oficialmente o antigo território otomano da Bósnia-Herzegovina, o que ocupava desde 1878. Isso irritou muito o reino da Sérvia e seu patrono. Bom, o patrono era o pan-eslavo e ortodoxo Império Russo. A manobra política russa na religião desestabilizou os acordos de paz na Europa. E em 1912 e 1913, a Primeira Guerra Britânica foi travada entre a Liga Balcânica e o fragmento do Império Otomano. Bom, o Tratado de Londres, resultante, ainda encolheu o Império Otomano, ele ficou menor ainda, como criação de um Estado independente albanês. Bom, enquanto ampliou as exportações territoriais da Bulgária, da Sérvia, Montenegro e na Grécia. Quando a Bulgária atacou a Sérvia e a Grécia em 16 de junho de 1913, ela perdeu a maior parte da Macedônia. A Sérvia e a Grécia e a Dobruja do Sul para a Romênia. Então, durante a Segunda Guerra Balcânica, desestabilizou ainda mais a religião otomana. Então, vocês estão entendendo que um estava brigando com o outro e o negócio começou a ficar feio, porque a qualquer momento podia sim estourar uma guerra mundial. Estavam só esperando o estopim certo para estar estourando. Mas, Fran, qual foi esse grande estopim para poder estourar a Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Então, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando visitou a capital da Bósnia, Sarajevo. Bom, eu acho que ele nunca deveria ter ido visitar a capital da Bósnia, mas ele foi. Um grupo de 6 assassinos foram lá, num grupo iugoslavita, que chamava Jovem Bósnia, fornecido pela Mão Negra da Sérvia, reuniram-se então na rua onde passaria a caravana do arquiduque com a intenção de assassiná-lo. O cara que assassinou ele, na realidade, chamava Kabrinovic e jogou uma granada no carro, mas ele acabou errando. Alguns das proximidades ficaram feridos pela explosão, mas o comboio de Ferdinando continuou. Os outros assassinos não conseguiram agir enquanto os carros passavam por eles. Então, cerca de uma hora depois, quando Ferdinando estava voltando de uma visita ao hospital de Sarajevo com os feridos na tentativa de assassinato, o comboio tomou o caminho errado em uma rua onde, por coincidência, foi sim, coincidência, o príncipe estava com uma pistola. O príncipe disparou e matou Ferdinando.
e sua esposa, Sofia. A reação entre as pessoas da Áustria-Hungria foi branda, quase indiferente, com um historiador, também Zbigniew Zenon, escreveu mais tarde que o evento quase não conseguiu fazer quase nenhuma impressão. Bom, nos domingos, na segunda-feira, dia 28 e 29 de junho, as multidões em Viena ouviram música e bebiam vinho como se nada tivesse acontecido. Tipo, estava tudo normal, morreu Francisco Ferdinando, mas para eles estavam praticamente normal. O que aconteceu? No entanto, o impacto político do assassinato do herdeiro do trono foi significativo e foi descrito como um efeito de 11 de setembro. Foi uma grande catástrofe, gente, que aconteceu. Foi um evento terrorista com significado histórico, transformando a química da política em Viena. Então, a química da política de Viena foi totalmente modificada por conta do assassinato deste príncipe. Aí o que aconteceu? As autoridades austro-húngaras, encorajadas aos sucessivos motins antissérvios em Sarajevo, nos quais bósnios e bosniânicos mataram 2 sérvios bósnios e danificaram vários edifícios pertencentes aos sérvios, essas ações violentas contra as pessoas da etnia da Sérvia também foram organizadas fora de Sarajevo, em outras cidades da Bósnia e Herzegovina e na Croácia, e até mesmo na Eslovênia. Bom, que todos esses países eram controlados pela Áustria-Hungria. Bom, mas espera aí, eu vou tentar te explicar. Quando aconteceu esse assassinato, teve uma grande crise. E essa crise foi conhecida como a Grande Crise de Julho. Mas por que foi chamada de a Grande Crise, Fran? Tá, aí a gente entra na crise de julho. Então, o que aconteceu? O assassinato do arquiduque iniciou um mês de manobras diplomáticas entre a Áustria-Hungria e a Alemanha, a Rússia, a França e o Reino Unido, no que ficou conhecido como Crise de Julho. Querendo finalmente acabar com a interferência sérvia na Bósnia, a Mão Negra ela tinha fornecido bombas e pistolas, treinamento e ajuda ao príncipe. O que é o príncipe? Era o cara que matou, entendeu? O Ferdinando, que era o Gravilo. Bom, o que aconteceu? O seu grupo, quando foi atravessar a fronteira, os austríacos estavam corretos para acreditar que os oficiais e funcionários sérvios estavam envolvidos. Então a Áustria-Hungria entregou o ultimato de julho. O que aconteceu? Esse grande ultimato de julho foi uma grande reviravolta na Europa. Por que eu falo que foi uma grande reviravolta? Uma série de 10 reivindicações criadas a partir daí, intencionalmente para serem inaceitáveis, com a intenção de provocar uma guerra com a Sérvia. E o que aconteceu foi que quando a Sérvia concordou com apenas 8 das 10 reivindicações, a Áustria-Hungria declarou guerra ao país no dia 28 de julho de 1914. Bom, o que aconteceu foi que a precipitada da Sérvia teria feito algumas diferenças com o comportamento da Áustria-Hungria em algo duvidoso. Então, Francisco Ferdinando, que não era do tipo de personalidade que comandava a popularidade e a sua morte não lançou o Império em profundo luto, o Império Russo, disposto a permitir que a Áustria-Hungria eliminasse a sua influência nos Balcãs e em apoio aos seus sérvios protegidos de longa data, ordenou uma mobilização parciais dias depois. Porém, o Império Alemão mobilizou-se dia 30 de julho de 1914, pronto para aplicar o Plano Schlieffen, que planejava uma invasão rápida e massiva à França para eliminar o exército francês e em seguida virar a leste contra a Rússia. Então o gabinete francês, ele resistiu à pressão militar para iniciar a mobilização imediata. Ele acabou ordenando que suas tropas recuassem 10 quilômetros da fronteira para evitar qualquer incidente. Então, quer queira, quer não, eles ainda estavam evitando. Porém, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha em dia 4 de agosto de 1914, após uma resposta insatisfatória para o ultimato britânico de que a Bélgica deveria ser mantida neutra. Pô, Fran, mas por que você está falando que a Bélgica deveria ser mantida neutra? Porque a Bélgica não queria envolvimento com esta guerra. Mas o que começou? Começou, então, as hostilidades entre os países. Então, primeiro teve a confusão entre as potências centrais. Mas que tipos de confusão? Bom, a estratégia das potências centrais, ela sofreu uma falta de comunicação e o Império Alemão prometeu apoiar a invasão da Sérvia pela Áustria-Hungria. O que aconteceu? As interpretações do que isso significava diferenciavam. Então, o que aconteceu? Planos de implantação previamente testados
foram substituídos no início de 1914, mas eles nunca foram testados em exércitos. Então os líderes austro-húngaros acreditavam que a Alemanha cobria o seu flanco com o norte contra a Rússia. E a Alemanha, no entanto, imaginou que a Áustria-Hungria ela dirigia a maioria de suas tropas contra a Rússia. Enquanto a Alemanha lidava com a França, essa confusão forçou então o exército austro-húngaro a dividir duas forças entre as frentes rússias e da Sérvia. Então aí começou a primeira confusão. Depois veio a campanha sérvia. Bom, a Áustria-Hungria ela invadiu e lutou contra o exército sérvio na Batalha de Acer e na Batalha de Kulubará, em 12 de agosto. Mas o que aconteceu? Durante essas próximas 2 semanas de ataques, os austro-húngaros tiveram grandes perdas que marcaram as primeiras vitórias aliadas da guerra e derrubaram as esperanças austro-húngaras de uma vitória rápida. Como resultado, a Áustria-Hungria teve que manter forças consideráveis de frente. Então, a Sérvia enfraqueceu seus esforços contra a Rússia. E a derrota da Sérvia ela veio da invasão austro-húngara em 1914, entre as maiores vitórias do século XX. E se vocês pensam que não morreu quase gente, morreu muita gente na Primeira Guerra Mundial. Então vale salientar que teve uma grande perda. E olha, foi uma das maiores guerras, tecnicamente, corpo a corpo. Então, foi diferente da Segunda Guerra Mundial, que foi um massacre. Mas na Primeira Guerra Mundial, não. Teve guerra mesmo, de corpo a corpo com os soldados. Mas agora a gente vai pular para as forças alemãs na Bélgica e na França. Mas como assim, forças alemãs na Bélgica e na França? Bom, então, no início da Primeira Guerra Mundial, 80% do exército alemão foi implantado em 7 exércitos de campo no oeste, de acordo com o plano Al-Fasmarsch 2 Oeste. Bom, no entanto, eles também foram designados para executar o plano Al-Fasmarsch 1 Oeste, e também conhecido como plano Schleswig. Isso fez com que os exércitos alemães marchassem através do norte da Bélgica e da França, na tentativa de cercar o exército francês e depois violar a segunda área defensiva das fortalezas de Verdun e Paris e o rio Marne. Bom, mas o que aconteceu foi que um dos 4 planos de implantação disponíveis para o Estado-Maior alemão em 1914, cada plano favorecia certas operações. Então o que aconteceu? Mas esses planos, eles não especificavam exatamente como essas operações deveriam ser realizadas, deixando os comandantes a possibilidade de liderá-los por uma própria iniciativa com uma supervisão mínima. Então o que aconteceu? O primeiro plano, o primeiro oeste projetado para a guerra de uma frente com a França havia sido retirado uma vez que ficou claro que era irrelevante para as guerras que a Alemanha poderia esperar enfrentar. Então, aí cortou. Tanto a Rússia quanto o Reino Unido deveriam ajudar a França e não havia possibilidade de disponibilidade de tropas italianas ou austro-húngaras para as operações contra a França. No entanto, apesar da sua inadequação e da disponibilidade de opções mais sensatas e decisivas, manteve um certo fascínio devido à sua natureza ofensiva e ao pessimismo do pensamento anterior à guerra. Então, o que aconteceu? Se esperava que as operações ofensivas fossem de curta duração, com muitas baixas e sem fator decisivo. Consequentemente, a implantação do Oeste 2 foi alterada pela ofensiva em 1914. Apesar de seus objetivos irrealistas e das forças insuficientes que a Alemanha tinha disponível para o sucesso concreto, tomou o plano de Schleswig e modificou a implantação das forças da frente ocidental, reduzindo a ala da direita para avançar para a Bélgica, de 85% a 70% de chances. Mas o que aconteceu foi que no final o plano foi tão radicalmente modificado por Moltke que poderia ser melhor chamado de plano Moltke. E o que aconteceu? O plano, o que esse plano fazia? Qual que era a ideia desse plano? Bom, o plano ele orientava que o flanco direito do avanço alemão
contornasse os exércitos franceses concentrados na fronteira franco-alemã e derrotasse as forças francesas próximas de Luxemburgo e Bélgica, e se moveu para o sul, rumo a Paris. Foi o que aconteceu. Inicialmente os alemães, então eles tiveram sucesso, especialmente na Batalha das Fronteiras, que foi no dia 14 a 24 de agosto, até o dia 12 de setembro. Os franceses, com a ajuda da força expedicionária britânica, pararam o avanço dos alemães ao leste de Paris, na primeira batalha do Marne. Então, essa batalha foi no dia 5 ao dia 12 de setembro. E empurraram as forças alemãs cerca de 50 quilômetros. O que aconteceu? A ofensiva francesa no sul da Alsácia lançou a 20 de agosto com a Batalha de Mulhouse, que teve sucesso ilimitado. Bom, no leste do Império Russo, invadiu ainda 2 exércitos. 2. Em resposta, a Alemanha mandou rapidamente o papel de reserva do 8º Exército de Campo para usá-lo na invasão da França, da Prússia Oriental. Por trilhos, através do Império Alemão, esse exército liderado pelo general Paul von Hindenburg derrotou a Rússia em uma série de batalhas coletivamente conhecidas como a Primeira Batalha de Tannenberg, que foi no dia 17 de agosto ao dia 2 de setembro. Enquanto a invasão russa fracassou, causou o desvio então das tropas alemãs para o leste, permitindo a vitória aliada na primeira batalha do Marne. Isso significava então que a Alemanha não conseguiria alcançar seu objetivo de evitar uma longa guerra de 2 frentes. No entanto, calma aí que agora muda as coisas. O exército alemão abriu caminho para uma boa posição defensiva na França e efetivamente reduziu à metade o abastecimento de carvão dos franceses. Ele acabou também matando e paralisando permanentemente 230 mil soldados franceses e britânicos. Apesar disso, então, os problemas de comunicação e decisões do comando questionáveis custaram à Alemanha a chance de um resultado mais decisivo. Tá, Fran, mas você me explicou tudo isso. Você tá só me falando que tinha países da Europa que estavam na Primeira Guerra Mundial. Mas não tinha outros países? Se a gente está falando que é uma guerra mundial, provavelmente deve haver mais países envolvidos. E sim, havia também o caso da Ásia e o Pacífico. Bom, como eu vou falar agora do Pacífico, eu vou estar falando da Nova Zelândia, da Ásia. E o que aconteceu? A Nova Zelândia, ela ocupou a Samoa alemã, mais tarde chamada como Samoa Ocidental. Em 30 de agosto de 1914 e em 11 de setembro, a Força Expedicionária Naval e Militar Australiana pousou na ilha e que mais tarde seria a Nova Bretanha, que fazia parte da Nova Guiné alemã. Em 28 de outubro, o cruzador alemão afundou o cruzador russo e o Japão apoderou-se das colônias micronésicas da Alemanha. Após o cerco de Sigaum, o porto do carvão alemão de Qingdao, da Península Chinesa, e de Shandong, quando o Vietnã se recusou a retirar o cruzador austro-húngaro, o que aconteceu? O Japão declarou guerra não só à Alemanha, mas também à Áustria-Hungria. E o navio participou da defesa de Sangam, onde foi afundado em novembro de 1914. Então, dentro de alguns meses, as forças aliadas acabaram conquistando todos os territórios alemães do Pacífico. Apenas corsários de comércios isolados e algumas resistências permaneceram na Nova Guiné. Mas sim, houve também campanhas africanas, também houve. Alguns dos primeiros confrontos das guerras envolveram forças colônias britânicas, francesas e alemãs na África. Lembrando-se que, como eu falei no começo do vídeo, esses impérios eles tinham várias colônias ao redor do mundo. E o país que tinha mais colônias era a Inglaterra. A Inglaterra praticamente dominava. Então, nos dias 6 e 7 de agosto, as tropas francesas e britânicas invadiram o protetorado alemão de Togolândia e Camerun. Em 10 de agosto, as forças alemãs do Sudeste Africano atacaram o sul da África e os confrontos esporádicos e ferozes aconteceram durante o resto da guerra. Bom, mas tem muito mais coisa aqui, como por exemplo tem o apoio indiano para os aliados. Sim, a Índia também teve um grande papel na Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha tentou usar o nacionalismo indiano e o pan-islamismo como vantagem
na guerra. E o que aconteceu? Ela tentou instigar revoltas na Índia britânica e enviou uma missão do Afeganistão, estornando-se a juntar a guerra com as potências centrais. No entanto, contrariamente, os temores britânicos de uma revolta na Índia e o surgimento da guerra viu um grande surgimento sem precedentes de lealdade e boa vontade em relação à Grã-Bretanha. Então, o que aconteceu? Os líderes políticos indianos do Partido do Congresso Nacional Indiano e outros grupos estavam ansiosos para apoiar os esforços da guerra britânica, uma vez que acreditavam que um forte apoio estimularia a causa da Liga de Autogovernos de toda a Índia. E foi isso que aconteceu. E sem contar que mais de 1,3 milhões de soldados, trabalhadores indianos, serviram na Europa, África e Oriente Médio, enquanto o governo central dos estados principescos enviavam grandes estoques de comidas e dinheiros e munição. No total, foram 1.040 homens serviram de frente ocidental e quase 700 mil no Oriente Médio. As mortes de soldados indianos totalizaram mais de 47 mil mortos e 65 mil feridos durante a Primeira Guerra Mundial. Mas tá, o que aconteceu? Vamos falar assim agora. Mas eles estavam indo para a França, certo? O que aconteceu foi que teve o frente ocidental. Mas o que seria esse frente ocidental? Bom, começo da guerra nas trincheiras. O que seria trincheiras? Vocês conseguem imaginar o que são trincheiras? Se vocês pensaram que trincheiras seriam aqueles buracos no chão, que fazem um tipo de um túnel no chão, sim, vocês estão exatamente certos. Isso são trincheiras. As táticas militares desenvolvidas antes da Primeira Guerra Mundial não conseguiriam acompanhar os avanços nas tecnologias que se tornaram obsoletas. Então, esses avanços permitiram a criação do sistema defensivo forte, que táticas militares desatualizadas não podiam travar na maior parte da guerra. O arame farpado era um obstáculo significativo para os avanços de infantaria em massa, enquanto a artilharia muito mais lenta do que a década de 1870, juntamente com metralhadoras, tornava-se extremamente difícil o cruzamento do terreno aberto. E sem contar que, além das trincheiras, dos arames farpados, eles também colocavam minas terrestres. Então, era bem difícil. Mas os comandantes de ambos os lados não conseguiam desenvolver táticas para violar posições estrincheiradas, sem grandes baixas na época, e no entanto a tecnologia começou a produzir novas armas ofensivas, como que começamos agora a falar da guerra química e o tanque de guerra. E o que aconteceu? Quando eu falo da guerra química, gente, foi usado muitos poderes bélicos na parte da química. Foram jogados gás mostarda. Foi a primeira vez que o gás mostarda entrou em ação. Mas o que o gás mostarda fazia? Bom, o gás mostarda, ele deixava a pele da pessoa cheia de bolhas e a pessoa podia acabar falecendo por conta disso. E ardia muito. Então foi aí que começou a se utilizar o gás mostarda. Bom, logo após a primeira batalha do Marne, a Tríplice Entente e as forças alemãs tentaram repetidamente manobrar para o norte em um esforço para se libertar, mas essa série de manobras ficou conhecida como a Corrida para o Mar. Quando esses esforços de liberação falharam, as forças opostas logo se encontraram diante de uma linha interrupta de posições entrincheiradas do Ducado de Lorena até a costa da Bélgica. Então, o Reino Unido e a França procuraram levar a ofensiva, enquanto a Alemanha defendia os territórios ocupados. Consequentemente, as trincheiras alemãs foram muito melhor construídas do que as de seus inimigos. As trincheiras anglo-francesas só pretendiam ser temporárias antes de suas forças romperem as defesas alemãs. Mas tem que se lembrar, gente, que nas trincheiras tinham vários problemas, como, por exemplo, ratos, doenças, fungos, bactérias. Então, muitos soldados acabou falecendo por conta das condições de ficar dentro das trincheiras. Pois é. Aí o que aconteceu? Nenhum dos lados provou poder dar um golpe decisivo nos próximos 2 anos que eles ficaram nas trincheiras. Ao longo de 1915 e 1917, o Império Britânico e a França sofreram mais baixas do que a Alemanha por conta das posições estratégicas e táticas escolhidas pelos lados. Estrategicamente, enquanto os alemães apenas montaram
uma grande ofensiva, os aliados eles fizeram várias tentativas para romper as linhas alemãs. Em fevereiro de 1916, os alemães atacaram as posições defensivas francesas em região de Verdun, conhecida como Batalha de Verdun. Durando até dezembro de 1916, a batalha viu ganhos alemães iniciais, antes de os contra-ataques franceses voltassem próximo ao ponto de partida. Então, as vítimas maiores para os franceses do que os alemães. Também tiveram muitas baixas, com cerca de 700 mil a 975 mil vítimas sofridas entre os dois combatentes. Verdun, então, tornou-se um símbolo da determinação e do autossacrifício dos franceses. Bom, a última ofensiva grande em escala desse período foi um ataque britânico com o apoio dos franceses, em Passchendaele. Em julho de novembro de 1917, essa ofensiva abriu-se com grande promessa para os aliados. As vítimas, embora disputadas, eram aproximadamente iguais, em cerca de 200 mil a 400 mil por lado. Estes anos de guerra das trincheiras do Ocidente não viraram grandes trocas de territórios e, como resultado, muitas vezes são classificadas como estáticos e imutáveis. No entanto, ao longo deste período, táticas britânicas, francesas e alemães evoluíram constantemente para enfrentar os novos desafios no campo de batalha. Então, lembra que eu tinha falado que eles queriam deixar a Bélgica, no caso, quieta, ser neutra, mas não aconteceu exatamente isso. E teve um evento que, quando os invasores alemães entraram na Bélgica, foi chamado de Estupro da Bélgica. Por quê? Trataram qualquer resistência como sabotagem de linhas ferroviárias, como ilegais, imorais, e atiravam contra infratores e queimavam edifícios em retaliação. Além disso, eles tendiam a suspeitar que a maioria dos civis eram potenciais franco-atiradores e, consequentemente, levaram às vezes e matavam reféns entre a população civil. O exército alemão executou mais de 6.500 civis franceses e belgas entre agosto e novembro de 1914, geralmente em fuzilamentos em grande escala de civis ordenando por oficiais alemães. Então, o exército alemão destruiu entre 15 a 20 mil edifícios, sendo os mais famosos deles a Biblioteca da Universidade em Lovaina, e gerou uma onda de refugiados compostas por mais de milhões de pessoas. Mais de metade dos regimentos alemães da Bélgica estiveram envolvidos em grandes incidentes. Milhares de trabalhadores foram enviados para a Alemanha para trabalhar em fábricas. A propaganda britânica dramatizou o estupro da Bélgica e atraiu muita atenção dos Estados Unidos, enquanto Berlim disse que isso era ilegal e necessário por causa da ameaça do franco-atirador com a França. Em 1870, os britânicos e os franceses ampliaram os relatórios e divulgaram em casas e nos Estados Unidos, onde desempenharam um papel importante na dissolução e o apoio da Alemanha. Bom, então essa será a primeira parte do vídeo da Primeira Guerra Mundial. Vou fazer a segunda parte do vídeo da Primeira Guerra Mundial, até porque ficou muito extenso esse vídeo e é muito bacana para vocês poderem estar entendendo o que aconteceu. Mas, se vocês gostaram e quiserem algum outro tema, pode deixar aqui nos comentários, eu vou estar vendo, vou estar comentando e vou estar respondendo vocês. Esse foi o princípio da Primeira Guerra Mundial. É muito grande o contexto, é muita coisa para se falar. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou resumir em duas partes para poder estar acompanhando com vocês e explicando cada vez melhor. Então é isso, galera. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo para explicar como é que foi a Primeira Guerra Mundial, fiquem à vontade, estará ajudando o meu trabalho. E lembrando-se que eu acho que eu vou acabar fazendo antes de quarta-feira a segunda parte para estar postando para vocês poderem estar entendendo o que foi a Primeira Guerra Mundial. Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.